O arrependimento mais cruel não nasce do egoísmo, ele nasce quando você faz tudo exatamente certo e, em troca, o universo te destrói. Imagine abrir mão da juventude, dos desejos e da própria felicidade por um único ideal, salvar a todos, e a sua recompensa não é a glória, é uma eternidade de sangue e escravidão. O que sobra da sua sanidade quando você percebe que a sua nobreza foi a exata corda que enforcou a sua alma. Na franquia Fate, o Archer é a personificação desse colapso. Ele e Shiro Emiya são a mesma pessoa, separados por uma linha trágica. Um carrega cicatrizes de ter vivido até o fim o sonho em que o outro ainda confia cegamente. Poucos personagens na ficção transmitem com tanta brutalidade a agonia de um arrependimento real. Hoje, nós vamos dissecar como Kinoko Naso forjou através do Archer uma das tragédias mais brilhantes sobre identidade e o custo letal de levar uma ideia até as últimas consequências. Na ficção, escrever sobre o arrependimento é o caminho no fio da navalha, um passo em falso, e tudo se reduz a um drama barato, uma mudança súbita de atitude, um choro vazio, uma mera muleta para facilitar a conveniência do roteiro. Porém, quando forjado com maestria, o arrependimento deixa de ser apenas um traço de personalidade, ele se torna a própria medula do personagem, uma doença silenciosa que devora a sua mente de dentro para fora, distorcendo as suas ações e corroendo as suas fundações. A partir desse ponto, cada fôlego, cada escolha e cada lâmina empunhada passam a ser ditados por fantasmas que se recusam a morrer. É exatamente nesse terreno árido que Kinoko Naso consolida o seu brilhantismo narrativo na rota Limited Blade Works de Fate Stay Night. Em vez de apenas nos dizer o quanto um ideal quebrado pode doer, Naso nos obriga a encarar a ferida aberta. Ele não nos entrega um herói que apenas olha para trás com tristeza. Ele materializa o peso de um fracasso absoluto através do Archer, não como uma versão futura do Shirou, mas como alguém que carregou um ideal até o ponto de se destruir por ele, uma sombra trágica que carrega um único e desesperado objetivo: assassinar a própria origem para, quem sabe, finalmente encontrar a paz. Para medir a gravidade de um arrependimento em um personagem, você precisa primeiro medir a altura de sua esperança. A queda é sempre proporcional ao voo, e o remorso do Archer não tem raízes na maldade, mas sim no solo mais perigoso que existe, a pureza cega de um ideal. Tudo começa com Shiro Emiya, o sobrevivente de um incêndio catastrófico. Quando o garoto olhou para Kiritsugo, o homem que o resgatou, ele não viu apenas um salvador, ele viu lágrimas de alívio. Naquele exato segundo, Shiro não ganhou apenas uma segunda chance de viver, ele foi infectado e herdou uma dívida impagável e o desejo fanático de se tornar um herói da justiça, alguém capaz de salvar absolutamente todo mundo. A tragédia se consuma quando ele empurra essa utopia até o limite. Já adulto, diante de um desastre colossal, ele fez um pacto de sangue com o próprio mundo, em troca de um milagre para salvar quem estava na sua frente. Ele hipotecou sua alma, aceitando se tornar um Counter Guardian. O jovem herói acreditava que mesmo após a morte, continuaria sendo um escudo para a humanidade, mas o universo é um negociador sádico. O mundo não o transforma em um herói, ele o transforma em um zelador do apocalipse. A rotina do Asher passa a ser massacrar centenas, culpados e inocentes, para garantir a sobrevivência de milhões. Não é o remorso de um vilão, é a dor de um mártir que vendeu a alma, achando que continuaria protegendo a humanidade, e o banho de sangue era apenas o começo. O que realmente destruiu o Archer não foram só os corpos que ele empilhou, foi o apagamento de quem ele era. Depois de incontáveis anos, sendo forçado a matar para salvar, ele esqueceu o rosto de Kiritsugo, esqueceu o motivo original de lutar. O Archer exigiu que o mundo fizesse sentido, mas o mundo respondeu, transformando ele em uma arma. A genialidade de Fate Stay Night em materializar o arrependimento não se esconde nos diálogos, ela está cravada no próprio cenário. O fantasma nobre de Archer, o icônico, o Limited Blade Works, não é uma simples arma mágica, é um reality marble, uma feitiçaria que na prática vira a alma do usuário do avesso e a projeta no mundo físico. Quando entramos no mundo do Asher, a sensação é de sufoco. Não encontramos o paraíso dourado dos heróis ou os campos de glória iluminados das lendas. O que existe é um abismo árido, um deserto sufocado por um céu de fumaça densa, onde o chão é coberto por um cemitério infinito de espadas enferrujadas e abandonadas. Quando Shirou e Rin vislumbram esse mundo, o sufoco é quase físico. Aqui, Kinoko Naso dá uma aula magna da regra de ouro da escrita, o show don't tell, mostre, não conte. Ele não precisa que o Asher abra a boca para vomitar a sua tristeza. Aquela imensidão de lâminas largadas já grita a verdade. Cada espada fincada na terra é uma vida que ele não pôde salvar, é uma promessa sagrada que ele foi forçado a quebrar. Aquela paisagem
não é apenas triste, ela é a prova de que ele parou de se enxergar como humano. Não é apenas uma questão visual, é uma questão de identidade. O Asher não apenas vive naquele deserto, ele se tornou aquele deserto, um lugar onde não existe mais espaço para um humano, apenas para uma função. Se você repara bem no Limited Blade Works original do Shirou, o céu é limpo e aberto, mas no mundo de Asher, o horizonte é esmagado por engrenagens colossais, girando sem parar. E isso não é uma simples escolha estética. Aquelas engrenagens de ferro representam a morte do garoto humano e a aceitação do seu papel como carrasco. É a prova visual de que ele assimilou a sua maldição. Ele não se enxerga mais como um salvador. Ele apenas se vê como uma peça mecânica, oca e fria, rodando eternamente na engrenagem de sobrevivência da humanidade. A esperança secou, restando apenas fumaça e ferrugem. Para forjar um arrependimento que o espectador consiga quase tocar, o autor não pode apenas fazer o personagem lamentar o passado. Ele precisa arrancar a dor de dentro do herói e transformá-la no próprio ar que ele respira. E o Asher é um dos melhores exemplos disso na ficção moderna. Um homem que foi engolido pela própria paisagem mental, condenado a caminhar para sempre sobre os escombros de seus sonhos perdidos. Porém, uma análise só funciona de verdade se o clímax conseguir sustentar o peso que foi construído até ali. E a rota, o Limited Blade Works, não entrega apenas uma batalha final, ela entrega o acerto de contas de uma alma fraturada, depois de vagar sem rumo. Como uma casca vazia, o Asher finalmente é colocado de frente com a raiz de seu inferno, o seu eu do passado. O objetivo imediato parece brutalmente lógico: assassinar Shirou e Mia e criar um paradoxo para apagar sua própria existência e encerrar o ciclo. Mas a psicologia por trás dessa lâmina é muito mais densa. A grande tragédia é que Asher nunca odiou o garoto de verdade. Pelo contrário, ele conhecia o valor de Shirou, a ponto de confiar a vida de Rin nas suas mãos. O que devora o Asher não é a aversão, mas um desespero protetor. Ele quer cometer um suicídio temporal para salvar aquele moleque de se tornar ele. Ele prefere garantir que a história de Shirou termine como a de um jovem morto que sonhou grande, em vez de permitir que ele chegue à fase adulta apenas para se afogar no próprio remorso. Por isso, durante o combate, a raiva do Asher é na verdade dirigida contra si mesma. Cada insulto que ele joga no garoto é ele gritando com o próprio espelho. Ele o chama de hipócrita, acusa seus ideais de serem um plágio barato e joga na cara dele a verdade mais dura. A obsessão por salvar a todos não é heroísmo, é apenas a culpa de um sobrevivente tentando justificar o fato de ainda estar vivo. Na escrita de roteiros, essa é uma ferramenta devastadora: forçar o arrependimento e o niilismo a espancarem fisicamente a própria esperança e ignorância do passado. No ápice da luta, o Asher tem a superioridade absoluta. Ele destrói as fundações mentais e o corpo de Shirou, mas mesmo sangrando no chão, encarando a realidade fria de que seu eu do futuro se reduzirá a cinzas, o garoto faz o impensável. Ele concorda. Shirou admite que o ideal de salvar a todos é uma falha matemática, uma impossibilidade lógica, mas é aí que ele traça uma linha irredutível. O destino final pode até ser uma farsa trágica, mas o desejo inicial de querer ver as pessoas felizes não é um erro. O impacto dessa admissão abala as estruturas dos dois. Até ali, o Shirou se recusava a enxergar o horror do futuro, e a surra do Asher o obrigou a encarar e abraçar a própria tragédia. Mas para Asher, faltava exatamente o oposto. Ele precisava olhar para trás. Antes que a espada aplicasse o golpe final, a memória do guardião subitamente respira. Ele se lembra da promessa, lembra do sorriso aliviado de Kiritsugo, e ele relembra que a beleza daquele sonho nunca esteve em alcançar uma linha de chegada impecável, mas na pureza da intenção de caminhar até ela. A vitória do Shirou já estava decidida antes mesmo da poeira baixar, e é nesse momento de epifania que o Naso desconstrói o arrependimento crônico do personagem e nos dá uma aula de maturidade narrativa. Escrever um bom arrependimento não significa usar a magia do roteiro para consertar o passado. O Asher sabe muito bem que quando a Guerra do Santo Graal acabar, o inferno continua. A sua eternidade de escravidão manchada de sangue não vai ser cancelada. Porém, a neblina se dissipou. Ele pode até voltar a sentir o peso sombrio e cruel nas próprias mãos, mas agora ele retorna para a eternidade, sabendo que no fundo o seu ideal nunca esteve errado. Existe um abismo colossal entre o que o Asher diz e o que ele faz, e é exatamente nesse ponto cego que a maioria do público escorrega, deixando passar o maior segredo de toda a rota. Se o objetivo absoluto dele era cometer um suicídio temporal e apagar a própria existência, porque a pressa deu lugar à hesitação, porque o carrasco implacável, que tinha poder de sobra para decapitar Shirou no primeiro minuto de luta, continuava baixando a guarda, porque dar tempo para o garoto respirar, se levantar e fortalecer as suas próprias convicções. A maior contradição do Asher nunca esteve em seu discurso de ódio,
esteve na sua espada, e a chave para decifrar esse enigma não é dita em voz alta para os outros personagens, ela é sussurrada diretamente para nós. Volte na memória para a raiz de todo o trauma, o pequeno Shirou caminhando sozinho por aquele inferno de chamas e escombros de Fuyuki, em um lapso narrativo brilhante. O anime funde as duas mentes. O Shirou do passado se pergunta por que continua arrastando os pés em direção àquele pesadelo vivo. Segundos depois, o Asher do futuro faz exatamente a mesma pergunta sobre o seu próprio destino, e a resposta pulveriza a máscara do herói cínico. O verdadeiro motivo para o Asher ter cruzado séculos de massacre, suportando o insuportável, não era uma missão fria para extinguir o próprio arrependimento. A alma calejada por baixo do manto vermelho ainda era exata a mesma criança, sufocada no incêndio, por trás de toda aquela arrogância, do niilismo corrosivo e daquela vontade ensurdecedora de desaparecer. O que o Asher implorava em silêncio a cada golpe de espada era uma única coisa: ele queria desesperadamente ser salvo. No fim, a tragédia do Asher não está em ter errado, está em ter feito tudo certo e ainda assim se perder no processo. Ele tentou de forma literal assassinar a sua própria inocência para parar de sentir dor. O Limited Blade Works nos mostra que isso é impossível, porque apagar quem você foi um dia é apagar as fundações que te trouxeram até aqui. O Asher não recebeu uma vida nova, recebeu algo mais raro, a capacidade de carregar o peso sem achar que ele anula todo o resto. Ele lembrou que o desejo de proteger quem você ama, mesmo quando o mundo transforma isso em tragédia, ainda pode ser algo bonito, e às vezes isso é a única forma de redenção que existe. E é com essa ideia que a gente encerra o mergulho de hoje. Se a cirurgia narrativa expandiu a sua visão sobre a obra e entregou o valor que você buscava, deixa aquele like para validar o trabalho, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, também para não perder as próximas análises, e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também é fascinado por personagens psicologicamente densos. E para separar os turistas dos verdadeiros guerreiros que caminharam comigo até aqui, no último segundo, escrevam aí nos comentários Arco de Ideais. Aproveite o embalo e comenta também qual o próximo personagem que deveremos colocar na nossa mesa. Mas muito obrigado pela companhia, vou ficando por aqui, então valeu, falou, fui!